Muito boa noite, boa tarde, meus amigos do Estratégia Concursos. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui nessa tarde, nessa noite aí de hoje, para poder conversar um pouco com vocês sobre possíveis estratégias, possíveis modos de estudo aí, principalmente na questão da resolução de questões e da revisão no pré e no pós-edital, focando principalmente no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, tá certo? Então, é uma alegria muito grande ser convidado pelo Estratégia para retornar aqui à casa, dessa vez não mais como aluno, agora como aprovado, para poder contar um pouquinho da minha experiência e passar um pouquinho de conhecimento para vocês, tá bom? É sensação muito boa poder retribuir um pouco, né? Se puder falar dessa forma. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marcos Tolosa e eu fui aprovado agora em 2021 em alguns concursos da área policial, tais como PCDF, PF, PRF. Consegui assim uma experiência bacana nessa área policial e por isso eu fico bastante feliz e bastante seguro também de comentar aqui um pouco sobre possíveis modos aqui, estratégias que a gente pode raciocinar aqui, analisar nesse pré-edital da PMDF e o que a gente poderia adequar, o que a gente poderia alterar para um possível pós-edital aí, que é um concurso que está quente, né? Cada vez mais notícias novas aí sobre a previsão de saída dele, né? Previsão atual agora de editais para 2022 e provas até 2023, enfim. Concursaço, uma das polícias militares mais bem pagas do país, se não for a mais bem paga. Ou seja, vai ser briga de cachorro grande, vai ser um concurso excelente, mas vocês que já começaram a se preparar aí já no pré-edital, já vão sair na frente, ainda mais tendo essa reflexão aqui de modos de melhorar aí a resolução de questões de vocês, as revisões. Isso aí só tende a ajudar vocês a preparação ainda ficar ainda melhor, né? Tá certo? Então joga aqui para a tela. Vamos dar uma olhada aqui no. Vamos começar aqui a passar o material para a gente focar hoje no nosso concurso, que é a monitoria hoje para PMDF no ano de 2022. E hoje o nosso foco vai ser falar principalmente sobre revisão. Cadê a caneta? Hoje nosso foco vai ser falar principalmente... Eita, que a canetinha deu para travar justo agora. Nosso foco hoje vai ser para falar principalmente sobre revisão, e resolução de questões, que são aí aliados com a leitura do PDF, né, ou assistir as videoaulas, são aí os pilares para uma aprovação no concurso, principalmente da área policial. Então vamos lá. Começando pelo nosso roteiro da monitoria para PMDF, isso aqui ao longo aí dessas últimas 5 semanas, né? Cada semana tivemos uma aula nova aí para vocês, falando sobre, inicialmente, né, como poderia ser montado um plano de estudos, tanto para o iniciante como intermediário, como para o avançado. Essa monitoria eu que fiz com vocês, passei bastante coisa interessante aí para a gente refletir, principalmente para o aluno saber se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado e qual seria aí o ciclo de estudos aí mais adequado para implementar, focando aí no último edital da PMDF. Então foi uma transmissão aí bem bacana, rica em conteúdo. Depois a gente falou um pouco sobre análise estatística, que essa aqui eu acho que é a mais valiosa aí de todos esses roteiros, porque essa análise estatística, joga aqui para mim, ela entra dentro do conteúdo e vê cada tópico dentro de cada disciplina, qual que é o tópico mais cobrado, destrincha cada um. Por exemplo, direito constitucional, cai direitos e garantias fundamentais, ali o artigo 5º, né, cai, por exemplo, a organização da administração, cai segurança pública, ali o artigo 144. São conteúdos que estão expressos no edital, mas dentro disso, quais são os conteúdos que têm a maior incidência dentro de direito constitucional? Você já sabe que constitucional é uma matéria que tem um percentual LX, cai, digamos assim, 10% dos pontos equivale a constitucional.
Mas dentro de constitucional, o que mais cai? O que desses 10% aí do geral da prova, ali dentro de constitucional, o que é mais relevante? Então, por isso que eu acho que essa análise estatística aqui é algo excelente para assistir com calma e principalmente aí printando e prestando atenção nas principais matérias aí para vocês saberem onde dá para focar mais, principalmente na resolução de questões e nas revisões de vocês dentro de cada disciplina, tá certo? Volta para a tela. Então, fizemos também aí a análise estatística, essa foi nossa aula 00. Depois tivemos a tira dúvidas da trilha estratégica com o professor Anacleto Lucena, que ele falou bastante aqui sobre a trilha estratégica e tirou as dúvidas de vocês em gerais que vocês tinham a respeito da trilha. E logo em seguida, nós já começamos a transmissão sobre conciliando os estudos para PMDF com outras oportunidades da área policial. Uma live também, uma transmissão super interessante para vocês conseguirem olhar com calma e verem quais outras oportunidades vocês conseguem ter acesso reaproveitando os estudos aí da PMDF. Então, o que eu posso dizer para vocês é que essa também é uma live muito interessante, principalmente para vocês que que têm interesse na área policial no geral, né? E querem justamente ter acesso a outros cargos, não só a Polícia Militar DF, mas também ficaria feliz entrando na Polícia Civil do Goiás, por exemplo, Polícia Militar do Espírito Santo, que saiu o edital agora. Então, vocês podem ver aí que há diversas oportunidades aí que podem aparecer dentro do geral aí das áreas policiais, tá certo? Tinha acontecido aqui um probleminha técnico aqui, mas eu já acabei de resolver agora. Então vamos lá. Hoje nosso tema é para falar sobre as melhores estratégias de revisão e resolução de questões no pré e no pós-edital. Tá certo? Esse aqui vai ser o nosso tema de hoje. E para a gente começar, para falar um pouco sobre revisão e resolução de questões, é fundamental a gente começar diferenciando aqui dentro da questão de revisão, a revisão ativa e passiva. Eu fiz essa transmissão há pouco tempo atrás, falando também das estratégias voltadas para o concurso da PRF. Então, a live hoje, a nossa transmissão, ela é muito semelhante, porque o princípio, assim, é bem... Como é que eu posso dizer? O princípio, assim, é muito parecido, porque os dois concursos são da área policial e as estratégias que nós vamos utilizar, tanto no pré como no pós, são muito parecidas. Então, joga aqui para mim. Aqui nesse contexto aqui, é fundamental a gente saber diferenciar a revisão ativa da revisão passiva. O aluno, principalmente o iniciante, ele não tem muito contato com esse tipo de pensamento aqui. Ele não sabe. Primeiro, que ele nem pensa muito na revisão, né? Primeiro, que ele nem pensa muito na revisão. Mas pro aluno ali que já está fazendo a revisão, e hoje a gente vai entrar dentro desse tema aí, vai conseguir falar melhor sobre possíveis modos de revisão aí, ele tem que saber também diferenciar a revisão ativa da revisão passiva. Então, joga aqui para a tela. O que pode ser aqui? O que é a revisão ativa e a revisão passiva? Qual que é a principal diferença dos dois? É o modo como você entrega esse conteúdo para o seu cérebro. Aqui você tem um pouquinho mais... aqui você tem um pouquinho mais de esforço e já um pouquinho mais de esforço e também vai aumentar a sua retenção do conteúdo. Isso aqui dentro da sua revisão ativa. Já a revisão passiva, ela também é super interessante, mas ela tem um pouquinho menor de esforço para essa informação chegar até o seu cérebro e a retenção de conteúdo também não é tão boa, né? Vou colocar aqui, ó,
mais... Eita, que a letra não tá boa, vamos lá. Retenção de conteúdo, ela é mais ou menos. Retenção de conteúdo. Então, qual que é a diferença da revisão ativa para a revisão passiva? O que aqui que a gente pode falar que é o principal aqui que diferencia? Joga aqui para mim. Na revisão ativa, você viu aquele conteúdo, só que você vai tê-lo de volta ali, você vai tentar resgatar esse conteúdo, não lendo diretamente ali os seus grifos, o material de resumo que você fez, e sim forçando a sua cabeça a relembrar aquele conteúdo. Então, um exemplo clássico disso é a resolução de questões. Por exemplo, você leu ali um tópico de direito administrativo, você leu os poderes. Então, você leu ali, por exemplo, você estudou sobre o poder de polícia para o concurso da PMDF. Então, o que isso tem a ver com a revisão ativa? Você estudou ali o poder de polícia num dia, você estudou na terça-feira, aí quarta-feira você vai revisar. Em vez de você revisar quarta-feira, por exemplo, somente lendo os seus grifos no material que você fez, ou então só o resumo, que são as coisas ali que você copiou, principais do material ali, do PDF, suas anotações da videoaula, você pode, por exemplo, revisar esse conteúdo ativamente, por meio de resolução de questões dentro do tópico poder de polícia, por exemplo, certo? Então você poderia abrir o SQ, o seu sistema de questões de estratégia, e resolver questões aí em cima desse tópico aí do poder de polícia. Porque ali, resolvendo as questões, você vai ter que raciocinar, ficar refletindo ali sobre o conteúdo da questão, para você conseguir lembrar daquilo que você tinha estudado, para poder marcar se a questão está certa, se está errada, ou então para poder marcar qual que é a alternativa que é A, B, C, D, E, enfim. Então, dessa forma, você ativamente você vai revisitar, vai relembrar esse conteúdo e dessa forma a sua retenção, você vai absorver, incorporar esse conteúdo, por exemplo, de poder de polícia, muito mais fortemente do que você só relendo ali rapidamente os grifos e sua revisão ser unicamente dessa forma. Por isso que a resolução de questões ela é tão interessante. Além de você revisar ativamente, você vai justamente simular ali, vai fazer praticamente o que vai ser praticamente um espelho ali do que vai ser no dia da prova, né? Porque no dia da prova você vai resolver diversas questões e tem que acertar o máximo possível, porque vai passar na prova não quem tem mais conhecimento, não quem conseguiu revisar e decorar a maior parte do conteúdo aí durante esse tempo de estudos, mas vai passar na prova aquele que acertar mais questões. Simples assim, simples e ponto final. Passa quem acerta mais questões. Então, esse aqui é um exemplo de revisão ativa diferenciando da revisão passiva. O que seria a revisão passiva? Seria você só assistir uma videoaula novamente ali sobre aquele tema que você estudou, só você reler ali o PDF, seus grifos, seu resumo, seria isso. Você coloca a informação de novo para você, só que passivamente. E já na revisão ativa, você que força teu cérebro ali a relembrar do conteúdo, da informação. Tá certo? Deixa eu dar aqui mais um exemplo para vocês de como que seria essa revisão ativa aqui, jogando um exemplo da nossa própria Constituição. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que seria. Jogando aqui para a tela. Um exemplo aqui está no nosso artigo 144, que trata sobre segurança pública na nossa Constituição Federal, né? Todo mundo que presta concurso de polícia sabe que esse artigo aqui ele é fundamental ali, que fala sobre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, fala sobre todos os órgãos, né? Tem aquele parágrafo lá, se não me engano, é o parágrafo 8º, que fala sobre a guarda, não lembro se é sobre a guarda municipal, mas se eu não me engano, é o parágrafo 8º, que também cai bastante, mas enfim, esse artigo aí, ele é de extrema importância, eu coloquei ele aqui como exemplo porque todo mundo que estuda para a área policial já teve contato com esse artigo aí. Quem já começou a estudar direito constitucional já começou a avançar nesse conteúdo. Então vamos lá. Um exemplo aqui do parágrafo 5º, por exemplo. O que diz o nosso parágrafo 5º do artigo 144 da Constituição Federal? Ele diz o seguinte: às polícias militares cabem a polícia. Opa, perdão. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe
a execução de atividade de defesa civil. Então, um exemplo aqui seria o aluno ler esse parágrafo quinto e ele ir grifando aqui as palavras-chave que ele acredita serem as mais importantes aí dentro dessa parte aí da lei seca para ele memorizar para a prova. Então ele vê aqui as polícias militares, ele vai e grifa aqui que ele acha essa informação aqui de relevância, né? Poderia trocar aqui a questão, colocar as polícias civis, enfim. Cabem aqui a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública e aos corpos de bombeiros militares, enfim, cabe aqui a execução das atividades de defesa civil. Então, esse aqui é uma forma, ele é simplesmente grifa aqui, né, de amarelo, as palavras aqui, chaves que ele vê que tem a maior importância, e depois, quando ele for revisar, ele vai reler esse artigo aí, ou então ele vai reler só os grifos e vai ver o que, que tem de mais importante. Só que vocês concordam comigo, igual nesse slide passado aqui, que eu falei sobre diferença de revisão ativa para passiva, que por meio dessa revisão passiva aqui, que era o que ele faria, ele simplesmente lê novamente ali a informação, mas não chega a ficar. Não precisa de uma concentração muito grande, não precisa realmente forçar o cérebro dele para lembrar o que está ali. Então isso tende a passar mais ali no ponto automático, pode ser que ele nem realmente retenha esse conteúdo da forma mais adequada. Então, um exemplo, em vez de fazer dessa forma, vamos trocar aqui. Vamos riscar aqui os nossos gabaritos aqui, que seria aqui o primeiro que é as polícias. Aqui a gente viu que está militares, preservação da ordem pública, vamos tirar aqui. E aos bombeiros incumbem a atividade de defesa civil. Vamos tirar aqui. Então, esse daqui agora seria um exemplo de como que a gente poderia fazer uma revisão ativa em cima desse tópico aí da lei seca. Isso aqui é super válido dentro de lei seca, pessoal, porque lei seca você acaba relendo ali várias vezes, acaba ficando mais no modo automático ali, muitas vezes você nem lembra mais o que você está o que você está estudando ali, o que você está relendo aquilo ali, o que você acabou de ler. Então, você deixando dessa forma aqui, você é obrigado a forçar a tua mente para lembrar o que está aqui. Então, você aqui, relendo esse tópico, por meio da revisão ativa, você lê as polícias, aqui o espaço, as polícias, alguma coisa, cabem a polícia ostensiva e a preservação da alguma coisa aqui, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de alguma coisa, alguma coisa. Então você ativamente vai ter que relembrar, reforçar teu cérebro que você estudou e você lembra que aqui, esse início aqui, as polícias, você não lembra o que está aqui, mas logo depois você lê, cabem a polícia ostensiva e a preservação. Então só de você ler esse trecho aqui, você já lembra, o que cabe, a polícia ostensiva cabe para qual polícia? Cabe para a polícia militar. Então, primeiro aqui você já bota. As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Aqui faltou dividir aqui, né, em duas palavras, mas vou colocar aqui a preservação da ordem pública. E aí depois você lê, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de, e aqui você vai ver que tem duas palavras, e aí você se força a lembrar, que é o que estava nessa informação aqui, que antes estava só no grifo, mas agora você vai forçar a tua cabeça a lembrar que aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividades de defesa civil. Defesa civil. Tá certo? Então, esse é um modo aí de vocês poderem observar que essa forma aí é uma forma de vocês observarem a diferença de revisão ativa e revisão passiva. E é bom até para vocês refletirem como que é o modo atual que vocês estão fazendo revisão, até para vocês saberem, até para vocês poderem pensar melhor se vocês hoje fazem revisão passiva, será que não seria interessante incrementar essa revisão ativa só para ver se ia ter algum benefício aí a mais para vocês não iam sentir que isso daí poderia aumentar a sua retenção de conteúdo, você vai precisar reler menos vezes esse artigo aí para decorar o que está aí. O que eu posso dizer para vocês, joga aqui para mim, e que eu utilizei bastante na minha preparação, esse tipo de revisão aqui. Revisão ativa, não só por meio da resolução de questões, mas principalmente por meio de lei seca, sim. Eu pegava muitas vezes um liquid paper, né, aquele corretor, aquele corretivo, se não me engano, branco,
pegava ali dentro da lei seca, enfim, que já estava escrito, né? Por exemplo, eu imprimia a lei seca ali, imprimiu a parte da lei seca ali. As palavras-chave, eu só colocava ali o corretivo por cima para tampar, para depois, quando eu for reler aquela lei ali, eu ter que lembrar ali, eu ter que forçar minha cabeça a lembrar quais são as palavras que estão ali, tá certo? Então, esse é um exemplo aí de revisão ativa que eu utilizei, que eu acho que se encaixa perfeitamente aí no tema, principalmente quando a gente fala de melhores estratégias para revisão e resolução de questões, tá certo? Volta aqui para a tela então para vocês darem uma olhada, que agora a gente vai falar aqui sobre os possíveis tipos de revisões, tanto no pré como no pós-edital. E dentro desses tipos de revisões aqui, a gente elencou para vocês aqui alguns tipos de revisões e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada uma. Por exemplo, a primeira aqui que a gente já vê é essa revisão de 24 horas, 7 dias, 30 dias e 90 dias. O que seria essa revisão de 24, 7, 30 e 90? Essa revisão é justamente você rever um conteúdo. Você, por exemplo, teve a aula ali desse conteúdo na segunda-feira. Então, segunda-feira você estudou um conteúdo ali, um tópico ali de poderes dentro de direito administrativo. Então, depois de 24 horas, depois de um dia, então, você vai revisar aquilo ali que você estudou naquela aula. Depois de 7 dias, você vai revisar novamente isso que você estudou. Depois de 30 dias de novo e depois de 90 dias de novo. Só para resumir aí, basicamente, esse modo de revisão é dessa forma aí. Você vê novamente o conteúdo, né? Rever ali, revisita os principais pontos. Depois de um dia, que seria 24 horas aqui, né? Depois 7 dias, 30 dias e 90 dias. Só que agora aqui, sendo bem honesto com vocês, joga para mim. Eu utilizei esse método de revisão aqui bastante, principalmente no início da minha preparação. Só que ele acaba sendo um pouco complicado. Ele é mais interessante no pré-edital, né? No pós-edital, ele não dá para ser utilizado, principalmente porque essa última revisão é de 90 dias. Só esses 90 dias aí já foi tudo teu pós-edital praticamente, né? Então ele é mais utilizado no pré-edital. E se a gente for parar para pensar, ele é um método um pouco difícil de você conseguir manter a tua disciplina nele ali, principalmente o controle certinho para você saber as datas certas para revisar. Você tem que ter um quadro ali, um calendário em paralelo ali, um caderninho para você ir anotando, enfim, você tem que ter alguma forma aí, nem que você jogue no Excel aí na planilha, tá? Que te relembre depois de quantos dias, quais os tópicos você tem que revisar. Então, para o aluno que ele não é muito organizado, tem uma certa dificuldade, esse método acaba sendo mais atrapalhando do que ajudando, porque muitas vezes ele não lembra que eu tenho que fazer revisão, enfim, começa a gastar muita energia mental ficando triste por conta disso, porque não lembra certinho a data de revisão. Então esse método ele não seria assim o mais adequado para todo mundo, devido principalmente à dificuldade de você conseguir fazer o controle e saber quando que é a data certa para você revisitar e acessar novamente esse conteúdo, tá certo? Joga aqui para a tela. Então, outro método aqui, muito semelhante, seria praticamente igual, só que vocês veem aqui que ele não tem o 90 dias, né? Seria o mesmo tipo de método, só que aí você só faz a revisão de 24 horas, depois 7 dias e depois 30 dias. Mas a ideia aqui, pessoal, é bastante semelhante com o que eu falei nesse tópico aí de cima. Na mesma forma, esse método aqui de baixo, de revisão de 24 horas, 7 dias e 30 dias, ele também tem uma certa dificuldade de você fazer o controle certinho das datas para você fazer as suas revisões, tá certo? Por isso que eu grifei aqui de azul claro, o método de 24 horas, 7 dias e depois a revisão somente de questões aí desse tópico. Na minha opinião, joga aqui para mim. Esse é o método que tem o melhor custo-benefício aí quando vai pensar em retenção de conteúdo para você revisar, né? E para você também conseguir fazer o controle e saber as datas certinhas que você está para você justamente fazer essa tua revisão. Então, que 24 horas e 7 dias, você teria que fazer a revisão depois de um dia e depois de uma semana desse dado que você estudou. Então, é muito mais simples você fazer o controle de um dia depois, 7 dias depois do estudo desse tópico,
que você fazer de um dia, 7 dias, 30, 90, se for só 24 horas e 7 dias, ainda assim tem um certo grauzinho de dificuldade, né, para você se organizar ali, saber as datas certinhas para você revisar, mas na minha opinião o grau de dificuldade é bem menor e você aliar esse tipo de revisão com a resolução de questões aí depois dessa revisão de 7 dias, para mim é uma estratégia excelente para você conseguir gravar esse conteúdo. Então, volta aqui para a tela. Esse daqui é uma revisão que eu acredito que é um método extremamente bacana, principalmente por não ser muito difícil de fazer o controle e de ter uma retenção boa de conteúdo. Mas aqui, outro método possível seria a revisão somente por resolução de questões. Também é interessante, seria uma revisão só ativa. Aqui, né, você lê o conteúdo aqui uma vez, depois você vai só revisando ele ativamente, mas a dificuldade dele seria justamente você conseguir relembrar daquilo que você leu no PDF lá atrás. Por exemplo, joga aqui para mim. Digamos que você leu o PDF ali e dentro dos tópicos ali o professor colocou, olha, tal súmula aqui do STJ ela é interessante, apesar de nunca ter caído em prova, enfim, tal súmula aqui é bom a gente prestar atenção. Teve ou então uma emenda à Constituição aqui recente, ainda não caiu porque é muito recente, né? Mas ele vai e bota no PDF ali falando que é interessante você raciocinar dentro disso. Então, se você faz sua revisão somente por resolução de questões, você vai resolver várias questões aí de vários tópicos que caem com frequência, mas essa emenda à Constituição, por exemplo, essas novidades aí, como ainda não tem questão em cima disso, você vai acabar não revisando, né? Porque você está só resolvendo questões, essa é a tua única revisão. E aí você vai ler isso no material do PDF lá atrás, depois de não sei quantos meses, anos assim depois, você vai continuar só revisando por questões, não vai lembrar dessa informação, e aí quando cair na prova, por ser uma coisa inédita, a probabilidade de você relembrar é baixa. Então, voltando aqui para a tela, esse é um ponto negativo da revisão somente por resolução de questões, apesar de ser um método também extremamente válido e há sim diversos aprovados que conseguiram a aprovação aí, a nomeação do concurso, por meio da utilização desse método. Né? E outras formas seriam a revisão aos finais de semana e a revisão todo dia no início de cada matéria. Revisão aos finais de semana, o que seria? Seria, por exemplo, você elencar sábado. Todo sábado. Eita, aqui a letra não está saindo legal. Vamos lá de novo. É você elencar aqui que todo sábado você vai tirar o dia só para fazer a revisão do conteúdo que você estudou durante a semana. Então, esse aqui é o método mais fácil, eu acredito, para você fazer o controle. Para você fazer o controle do seu das suas revisões, porque aqui não tem erro, né? Você elenca sábado aqui e você só vai utilizar o seu sábado então para revisar o conteúdo que você estudou durante a tua semana. Essa seria a revisão somente por a revisão aos finais de semana. E também a revisão todo dia no início de cada matéria. Seria toda vez que você vai começar a estudar uma matéria, por exemplo, vou começar a estudar matemática agora. Então eu pego e eu dou uma revisada rápida ali no que eu já tinha estudado de matemática anteriormente. Então esse aqui te bota numa revisão constante, porque sempre que você vai pegar ali para iniciar uma matéria, você sempre dá uma lidinha ali, dá uma revisada naquilo que você já estudou naquela matéria, então você vai estar sempre revisando. São estratégias aí muito interessantes de revisão que também podem ser utilizadas, né? Então, dentro dessas estratégias aqui que a gente olhou, tanto para o pré como para o pós-edital, acredito que essa aqui de revisão de 24 horas, 7 dias e depois somente questões, ela seria a mais válida porque ela se adequa a praticamente todo tipo de aluno. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Agora de resolução de questões. A gente já falou um pouco de revisão, vamos falar um pouco aqui agora sobre resolução de questões, que é justamente o melhor método de evolução nos estudos. Igual eu comentei com vocês, passa em prova, passa em concursos públicos, não quem sabe mais conteúdo, mas sim quem acerta mais questões. Então, dentro do tópico de resolução de questões, qual que é o ideal? O ideal é que você resolva aí dezenas de milhares de questões aí nesse teu do pré para o pós-edital, tá certo? Principalmente no teu pós-edital, você tem que resolver bastante questão para você conseguir fixar o máximo possível esse conteúdo, tá certo? Então aí na tela um exemplo de uma questão de direitos humanos aí, dentro do nosso sistema de questões do Estratégia Concurso. Então tem aqui uma questão de certo e errado.
a gente vê aqui que o gabarito dela é errado. E aqui, por meio da solução em texto, você tem acesso tanto à resolução rápida como à resolução completa, se você quiser ter mais detalhes aí sobre a resolução. E por que tá sendo explanado aqui esse, esse tópico aqui do sistema de questões? Porque um modo muito interessante de você resolver questões seria justamente você prestar atenção nessas resoluções aqui, nessas soluções em texto. É um método muito rico, por quê? Porque você leu aqui a questão, digamos que aqui, ó, por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com o seu conteúdo. Então, essa daí é a questão. Digamos que você lê e você ficou com certa dúvida nela. Então, um método excelente aqui para você resolver a tua questão é você marca essa questão e você faz outras. Por exemplo, você resolve aí de 3, 5 até 10 questões, você vai marcando aí no teu caderno da SQ, e depois você volta pegando só o gabarito de uma por uma para você ver se acertou, né? Em vez de fazer uma por uma, tenta resolver 3 e depois volta nessas 3, 5 e depois volta nas 5. Que é algo interessante também, e que quando você está resolvendo as outras, você ainda está raciocinando um pouco nessa questão antiga que você fez, e você não dá aquele efeito assim de, poxa, resolve uma, vê a resolução, já vai para a próxima, não sei o que, você acaba errando 3 seguidas, fica muito chateado, enfim. Se você resolve 10 aí, depois vai voltando aí, você acaba errando 3 seguidas, mas depois você acerta mais 4 seguidas depois ali, você fica menos abalado com isso, né? Então é algo interessante para fazer também. Eu fazia principalmente esse de resolver 3 questões, depois 3 a 5 mais ou menos, e depois eu ia voltando para ir dando uma olhada. Mas enfim, você resolveu a questão, ficou com uma certa dúvida, um modo excelente, não só de você revisar, mas de aprimorar teu conteúdo dentro dessa questão, é você ler com muita calma esse conteúdo que está aqui na solução em texto, feita pelo professor, e depois de você ler, se você ainda não está com aquela segurança toda, você volta no seu material em PDF ou material em videoaula para você ler ali novamente os principais pontos e revisitar esse conteúdo. Tá certo? Então, isso dentro da resolução de questões é essencial e é um dos métodos possíveis. Aqui para vocês, eu elenquei alguns modos de resolução de questões aí no pré e no pós-edital que a gente pode utilizar, né? Um exemplo primeiro aí seria a resolução aí de mais ou menos 15 questões por matéria. Então, digamos que vocês vão estudar matemática, informática e direito penal. Vocês vão estudar nessa ordem. Resolve 15 questões aqui de raciocínio lógico matemático, vai dar mais ou menos aí uns 40 minutos, 1 hora e 15. Finaliza, resolve 15 questões de informática, depois 15 de direito penal, vai fazendo aí mais ou menos nessa ordem e você resolve essas questões aí, resolvendo com calma. E depois lendo o comentário da questão, dá mais ou menos aí 1 hora aí, que é um tempo bom para você ir girando o seu ciclo de estudos dentro de cada matéria. Então, um modo possível aí de resolução de questões seria isso, de você resolver aí mais ou menos 15 questões por matéria. Depois desse, outro método aqui possível, interessante, que é o que eu utilizava e acredito ser extremamente adequado, é justamente mais ou menos um resumo aí do que a gente falou anteriormente, que é você resolve a questão, se não está 100% seguro, você dá uma lida no comentário, e se ainda não está 100% seguro, você volta no material teórico ali, no teu material de revisão, para você ir massificando ali, robustecendo tua base teórica, o teu conteúdo dentro daquele determinado tópico, tá certo? Então, um exemplo seria isso, você resolve a questão, depois você vê o comentário da questão, depois, se for o caso, você volta no teu material teórico, teu material de revisão, que cada questão que você resolver, você vai pegar não só a bagagem da questão, mas você ainda vai pegar uma bagagem a mais, que é um detalhe a mais que o professor colocou no comentário, um detalhe a mais ali que às vezes você nem tinha percebido, às vezes você acertou a questão por um motivo achando que é por causa disso que ela estava errada, mas na verdade ela estava errada por outro motivo, então é extremamente interessante. Depois você ainda pode voltar no seu material teórico de revisão para você poder saber melhor
para você poder conseguir ainda mais confiança dentro daquele determinado conteúdo. Então, outro ponto aqui que a gente tem seria para falar aqui sobre as questões, se a gente faz somente do PDF, somente do sistema de questões aí, do site de questões, ou se a gente pega e une do PDF mais sistema de questões. Eu acredito que essa daqui é a mais interessante, principalmente aqui o PDF. O PDF é super bacana quando você está no início ali, quando a gente está pensando também aí num pré-edital. Agora, quando a gente já está pensando já num aluno mais intermediário para o aluno avançado, e esse aluno, digamos que ele já está ali num pós-edital, se ele ficar limitado somente às questões do PDF, pode ser que ele deixe de aproveitar muito conteúdo bacana que já caíram em outras questões aí, só que não necessariamente estão no PDF ali, porque não tem como colocar todas as questões no PDF, senão ficaria um material imenso, né? No PDF são escolhidas as dedos ali, as melhores questões, principalmente aquelas mais redondinhas ali, aquelas sem muito problema, para poder fixar ali o conteúdo ainda melhor da aula. Então, por isso que dentro desses métodos aqui, eu acredito que você unir o, as questões do PDF junto com o sistema de questões e você, quando for fazer essas questões, você resolver com calma a questão, depois ler o comentário, depois voltar no material teórico, no material de revisão, dentro do tópico daquela questão, para você aprofundar ainda mais o teu conteúdo, aprofundar ainda mais dentro daquele tópico ali, para você ter mais segurança para resolver questões daquele tópico, eu acredito que seja um dos métodos aí, uma das melhores estratégias de revisão e de resolução de questões, tanto no pré como no pós-edital. E aqui você pode deixar para revisitar teu material teórico de revisão, só depois aí de resolver diversas questões, você vê que dentro de um tópico específico ali é onde concentra a maioria dos seus erros. Por exemplo, joga aqui para mim, deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que você resolveu ali diversas questões de raciocínio lógico e matemática. Então você resolveu um caderno ali com 200 questões, as últimas 200 questões aí dos anos de 2022, 2021, 2020 aí da banca do Instituto OCP, por exemplo. Então você, o que você vai fazer? Você pega ali, você vê que você acertou 80% das questões. Beleza, 80% ali é um índice bom. Dessas 200 aí, você acertou 80%, acertou 160. Só que aí você vai abrir ali, vai desinchar melhor e vai ver que dentro desses seus erros aí, desses 80% de acertos aí, você teve alguns tópicos ali que você não ficou com esse 80% barra 20% aí. Teve alguns que você errou uma quantidade muito maior e você acertou, digamos aí, deixa eu dar um exemplo de matrizes, por exemplo. Matrizes cai pouco. Deixa eu ver um exemplo melhor dentro de raciocínio lógico e matemática. Probabilidade. Probabilidade é uma matéria que cai com maior frequência. Então, digamos que dessas questões, dentro do tópico de probabilidade, você ficou com um acerto ali, das 30 questões que caíram, você acertou 15 e errou 15. Então, ficou com 50% de erro nesse tópico aí. Isso daí acabou baixando o percentual como um todo para 80% de acertos. Então, apesar de parecer que você está com 80% de acertos em matemática, no geral, assim, todos os tópicos ali você acerta mais ou menos 80% e erra 20%, você vê que probabilidade é onde concentra ali a maior quantidade de seus erros e você vê que se você focar a tua energia ali, é o melhor modo de você aumentar o teu percentual de acesso dentro dessa disciplina de raciocínio lógico matemático. Então, nesse ponto específico, vale muito a pena você não só ver a questão como comentário, como aí você voltar para valer nesse teu material teórico, teu material de revisão, para você conseguir sanar aí todas as tuas lacunas que tu teve durante o estudo e entender por que você está errando tanto dentro desse tópico, para você começar a acertar a maior quantidade de questões dentro dele, que isso daí vai corresponder a todo o teu aumento aí de questões no geral da disciplina. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês essa visão aí de você resolver aí 5 questões, marca 3, mais ou menos 5, depois volta resolvendo cada uma, volta clicando para ver a solução, né? E você, depois que perceber que concentrou grande parte dos seus erros dentro de um determinado tópico, você volta ali com força no teu material teórico, no teu material de revisão,
para você conseguir ver qual foi a lacuna que você deixou ali no teu estudo e depois você volta com força fazendo outros cadernos, você vai ver que o teu desempenho tende a melhorar bastante, tá certo? Voltando para a tela, então dessa forma a gente conseguiu ver aí boas estratégias aí de revisão e de resolução de questões do pré e no pós-edital. Só deixando aqui para vocês a equação da aprovação, que é justamente você unir o teu estudo do material teórico, que aqui é tanto PDF como videoaula, né? Mais a tua revisão desse teu estudo, mais a resolução de questões, mais fazer simulados aí com discursivas, né? Se as discursivas se cair na tua prova, né? Se tiver prova discursiva. Mas é isso, é o estudo do material teórico, mais a revisão, mais a resolução de questões, mais os simulados aí, principalmente no pós-edital, é a equação da aprovação. Você unir isso tudo aí, fazer isso tudo aí com primazia, a tua aprovação vai ser só questão de tempo, tá certo? Então vamos aqui no resumo do que foi dito hoje. Dentro dos modos de revisão, a gente vê que tem diversos tipos. É sempre interessante a gente dar uma olhada com atenção para a revisão ativa, porque é cientificamente comprovado que você retém o conteúdo por mais tempo, forçando teu cérebro a lembrar desse conteúdo, em vez de só dar ele de bandeja de graça ali, lendo novamente os grifos. E dentro dos tipos de revisão, o de 24 horas, 7 dias e depois somente questões, não só é muito bom para você conseguir relembrar esse conteúdo por mais tempo, como ele também é mais simples de você fazer o controle das suas revisões, não ficar completamente perdido, embananado na quantidade de revisão que você tem que fazer, tá certo? E dentro do tópico de questões, é extremamente interessante você resolver a questão, ler o comentário com calma e voltar no material teórico, no teu material de revisão, caso você tenha errado bastante dentro daquele tópico. E aí você também unir as suas questões do PDF com o sistema de questões, principalmente as do PDF aí, resolver a maior quantidade possível aí nesse pré-edital. E já no pré, já acrescentar também o sistema de questões no teu pré-edital e resolver aí diversas, aí, milhares de questões, tanto no pré como no pós-edital. Então, você unindo a resolução de questões, das questões do PDF e do sistema de questões, e olhando com boa atenção aí para o comentário, para o material teórico, para o teu material de revisão, dos tópicos que você está errando mais, você vai ver que teu índice de acerto em questões tende a aumentar muito mais. E aqui só uma observação que não há verdade absoluta, não há literalmente esse aqui é o melhor método e pronto, a gente vê que tem o melhor método para cada aluno, para cada pessoa. Então você, se utiliza um método diferente aí de revisão ou de resolução de questões, sinta-se à vontade, seria extremamente interessante você tentar implementar, tentar ali utilizar um novo para você ver se você se adapta, se adequa melhor a esse e você vê que esse pode ser o seu melhor método, vai ser o melhor método de revisão, de resolução de questões para você. Não necessariamente ele é para todo mundo, mas você vê que você se adequa melhor a ele, tá certo? Por isso que não tem verdade absoluta, não tem o melhor método geral, tem o melhor método aí que o aluno melhor se adapta, melhor se adequa. E eu acredito que esses daí que foram indicados hoje aí, tanto de revisão como de resolução de questões, são os que se encaixam aí, se adequam para a maioria e tendem a agregar mais na preparação aí da ampla maioria dos alunos. E foram inclusive os que eu utilizei também. Tá certo? Pessoal, então para a gente finalizar, para deixar também como forma de motivação para vocês, só para vocês verem o histórico aí dos últimos concursos que tiveram da PMDF aí, para vocês verem que é recorrente aí das últimas 2 décadas. E a gente já sabe aí que o concurso da PMDF está andando muito bem. A gente tem a previsão aí do edital até o final do ano. Edital aí até o, digamos aí, no edital aí até o final do ano de 2022 para provas em 2023. Essa hoje é a previsão que a gente tem, ou seja, está cada vez mais próximo aí o concurso. A gente vê que teve um em 2003, outro em 2005, outro em 2009, 2013, 2018 e agora 2020X aí. A gente não sabe quanto que vai ser o concurso, não sabemos qual que é a banca ainda, mas por meio desse histórico de bancas aí e da recorrência do concurso, a gente pode ver que ele tende a sair aí, se não sair em 2022, sai nesse iníciozinho aí de 2023. É um concurso que sai com muita frequência e que a gente pode ter certeza que vai ser um concurso bom, com candidatos bem preparados
principalmente por ser da Polícia Militar, é uma das mais bem pagas do país, se não for a mais bem paga. É sempre bom a gente já começar a se preparar nesse prédio e tal. E é claro, assistindo transmissões como essas aí, que tendem a agregar um pouquinho mais no nosso método de estudos e melhorar um pouquinho, ainda que seja 1% aí a nossa evolução, a nossa retenção de conteúdo. Tá certo? Pessoal, olha aqui para mim. Essa foi uma transmissão mais rápida, mas eu acredito que vocês conseguiram passar aqui no geral para a gente refletir sobre estratégias que a gente pode utilizar na revisão e na resolução de questões. Então, essa diferenciação aí de revisão ativa para revisão passiva, mais os métodos de revisão ali de 24 horas, 7 dias, 30 dias, e você pensar em só revisar em 24 horas, 7 dias, e depois só resolver questões dentro disso, e, além disso, implementar a revisão ativa, principalmente por meio da lei seca ali, e cobrir ali as palavras-chave, em vez de grifar, para você forçar a tua mente a lembrar do que está ali, são, acho que assim, um conteúdo que vale ouro, que pode ajudar bastante você a reter mais conteúdo e alcançar a tua aprovação com menos dor aí, com menos sofrimento, né? Mas para você saber disso é só você testando, né? Então, é claro, não existe o melhor. Como eu comentei, o melhor método é aquele que melhor se adequa, melhor se encaixa para o aluno, que ele se sente mais confortável, que ele vê que aprende melhor. Então, para você ver se esse é o melhor método para você, o único jeito é você testando. Tá certo? Pessoal, deixa o meu Instagram na tela também. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida aí dentro dessa transmissão, fiquem à vontade aí para me mandar uma mensagem depois, que eu ficarei mais do que feliz em poder respondê-los. Geralmente eu demoro um pouco para olhar, que eu não estou usando muito mídia social, mas eu vou ficar muito contente depois de separar um tempinho para sanar a dúvida, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida dentro do tema, tá certo? Então, assim, a gente finaliza a nossa transmissão hoje. Volta aqui para mim. Deixa eu agradecer. Agradeço a todos vocês aí que participaram dessa transmissão, que acompanharam aí no ao vivo. Para vocês que futuramente vão assistir essa transmissão também no canal do Estratégia no YouTube. Eu espero que vocês consigam aproveitar o máximo possível desse conteúdo que foi passado, consigam refletir sobre essas diferentes estratégias que nós podemos utilizar, tanto de revisão como de resolução de questões. E eu espero que vocês reflitam também sobre a diferença de revisão ativa para passiva e que vocês consigam implementar isso daí e melhorar aí ainda mais a preparação de vocês e consigam a aprovação o quanto antes. Tá certo? Pessoal, me despeço agora de vocês. Muito obrigado aí por todos que acompanharam. Fiquem com Deus aí, acompanhem o canal do Estratégia Concurso, que nas próximas semanas e nos próximos meses nós vamos vir com muitas transmissões ainda muito mais bacanas para vocês e muito conteúdo bom de qualidade. Tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Até.